Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, pela expositora Tatiane Davi, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá, meus amigos. Vamos mais uma vez nos reunir em torno da doutrina espírita, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Então, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus, aos tarefeiros do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, do Grupo Espírita Teresa de Jesus, pela oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado de cada um de nós. Mas que cada um de nós possa ser útil através do estudo, do aprendizado que teremos nos instantes breves de hoje. Que possamos levar a todos a boa nova, levar a todos um pouquinho de entendimento, mas antes, levar a nós mesmos, aos nossos corações, que permitamos que essa semente bendita da doutrina possa encontrar em nós o solo fértil e que sejamos instrumentos, Senhor, de paz, de luz, de entendimento e de concórdia aonde estivermos. Que a Tua paz se faça em nossos corações, em todos nós que estejamos envolvidos nesse instante, através dessa oportunidade de aprendizado. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então a gente vai fazer a leitura lá do item que está lá em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. A gente vai ler um pouquinho desse um trecho, dessa passagem de Mateus. O reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Pai é o Deus, é o nosso Pai, e a vinha é o universo inteiro. Tendo convencionado com os trabalhadores, que somos nós, que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Aos primeiros ele prometeu um denário, aos da 3ª hora o que fosse razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só tinham a 1/10 hora chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente, se a gente for buscar um entendimento lá, lá no início das coisas, porque talvez Jesus, quando
falou sobre essa parábola, ele quis dizer que naquela época o povo se achava, né, os homens da lei, os homens de maior conhecimento se achavam acima de qualquer um, né? E que eles eram, né, os trabalhadores aos quais deveriam receber os maiores benefícios, né? O povo hebreu era um povo que se considerava o povo escolhido, né? Então eles se achavam melhores e maiores do que todos os outros. Então Jesus já começa usando das parábolas, né, para falar àquele povo daquela época, mas hoje ainda a gente percebe essa parábola como muito atual, né? A gente percebe aí, né, num determinado momento, aquele que pensa assim, poxa, o outro trabalha menos do que eu, chegou depois do que eu e vai receber o mesmo benefício que eu vou receber, né? A gente percebe aqueles que estavam lá à espera, né, do salário, do pagamento, mas que quando foram chamados, trabalharam na vinha do Senhor. A gente percebe aqueles que foram desde cedo trabalhar. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade, como trabalhadores que somos, né, e esse dono da vinha como Deus, a gente começa a refletir, né, o que ele espera de nós. E aí eu estava lendo uns livros, né, para retirar um pouquinho do estudo, a gente vê livros lá de 1940 e pouco, 1950 e pouco, tão atuais, né? Falando do momento atual, falando em que há poucos trabalhadores, falando da necessidade, né, de serviço em torno de tantas dificuldades em que o mundo vinha vivendo naquela época, mas que igualmente vivemos a esse tempo, né? Talvez ainda mais vivemos a esse tempo. E aí eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho, né? Algumas delas lá do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, ele diz assim: as condições essenciais para o trabalho são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que se faz ao assumir o trabalho. Então, Caibar, ele não fala do tempo, né? Ele começa a falar da constância. Quantas vezes a gente começa um trabalho, né, uma tarefa, com muito ânimo, com muita vontade, e aí ao menor de sabor, ao menor dificuldade, a gente, opa, não, essa tarefa não é mais para mim. Não, essa tarefa já não quero mais. Então a constância é muito importante dentro de qualquer trabalho que a gente tende a realizar. Lembrando aqui que todo trabalho do qual Jesus falava era o trabalho para o Senhor. A gente também pode ser muito útil dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente também é muito útil sempre dentro do labor da nossa família, né? Mas esse trabalho aqui é aquele trabalho ao qual a gente não vai ser remunerado por ele, nem financeiramente, nem afetivamente. Porque tantas vezes dentro do lar a gente se anula em benefício de outrem, mas pensando em receber algo em troca, um carinho, uma atenção, né, um agradecimento. Mas esse trabalho aqui, ele é livre, do qual Jesus falava, ele é livre de todo e qualquer interesse. Aí a segunda palavra que Caibar fala é o desinteresse, a boa vontade e o esforço. Então, o desinteresse na tarefa, né, por receber algo em troco da tarefa, algo em retorno da tarefa, é muito importante, né? E a boa vontade com a qual a gente faz. Não adianta a gente estar lá dentro da nossa tarefa, seja dentro da casa espírita, seja fora da casa espírita, mas, não, hoje eu não queria estar aqui, hoje eu não queria fazer isso, não, essa tarefa já não gosto mais, por que fulano não chega e eu estou aqui sozinho, por que eu assumo sozinho e o outro também, né, está como representante. Então, falta-nos boa vontade tantas vezes. E aí Caibar continua. Na parábola, o dono da vinha está levando em conta a qualidade, não a quantidade do trabalho. Ainda a permanência do obreiro até o fim. Então, não importa, né? Nós não seremos cobrados, vamos dizer assim, né? Nós não somos cobrados em nenhum tempo, mas quando colocarmos em conta lá todas as nossas tarefas, não será levado em conta quanto tempo a gente
se dispôs a ajudar o outro, mas qual foi a qualidade do tempo? Assim como é com tudo na vida. Não adianta eu passar o dia inteiro na minha mesa de trabalho, né, se a minha cabeça não estiver ali. Qual é a qualidade do serviço que eu estou prestando? Quando eu vou atender alguém, né, no meu trabalho mesmo monetário que eu estou falando. Então, no trabalho assistencial, no trabalho da vinha, o princípio é o mesmo. Como eu trabalho, quanto eu me envolvo, de quanto eu me dou para essa tarefa. Estamos nós agora na hora 1/10, né? Esse é um momento crucial do trabalho na vinha do Senhor. Nós, espíritas, somos considerados os trabalhadores da última hora. Lá, os da primeira hora são os profetas, são aqueles Moisés, aqueles que vieram primeiro. Os da hora terceira, os da hora sexta, são aqueles que vieram depois, né? Os grandes mártires da humanidade, os grandes homens, né? que se renegaram a si próprios em favor dos outros, né? Os grandes pais da igreja, que foram criaturas boas. Hoje somos os trabalhadores da hora 1/10. E que cenário encontramos nessa hora 1/10? Um cenário extremamente difícil, necessitando de muito trabalho, necessitando de muito afinco, de muita prece, de muita vibração no bem. Então, o importante nesse instante é a qualidade do trabalho que estamos prestando. Essa é a hora em que está sendo separado realmente o joio do trigo. Esses dias eu falei para um amigo que se a gente se eu não acreditasse realmente em tudo que eu acredito enquanto espírita, eu ia me desesperar, assim como muitas pessoas estão se desesperando. Não é que eu esteja passando por isso com a maior de todas as tranquilidades. Eu também tenho os meus dias ruins, os meus dias difíceis. Mas eu tenho certeza que essa caixa d'água que está sendo lavada e aí a sujeira está se misturando, né? A água está insalubra, a água está suja. Tudo isso tem um propósito. É que a limpeza está sendo realizada. Então toda sujeira que se vê, toda desarmonia que se vê, tem um propósito superior, que é o da água pura, limpa, que vai saciar toda a sede depois. O tempo que essa transição vai levar, a gente não sabe. Talvez o tempo do aprendizado que a gente ainda não teve nesse 1 ano aí de pandemia, nesse tantos anos de dificuldades econômicas, de dificuldades morais, de guerras, de conflitos. Então a hora 1/10, ela já começou tem um tempinho. A gente é que ainda talvez não tenha despertado para essa necessidade. A gente e tantos outros que vieram antes de nós e tantos outros que talvez venham depois de nós. E aí a gente continua, né? Lá no livro Evangelho, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, de Alda Maria, diz assim: recrutai, filhos queridos, todas as energias positivas no bem e no amor, para que poderás cumprir vossos deveres perante o universo. Então, que a gente recrute todas as nossas energias positivas para que a gente as coloque em favor do universo. Tudo aquilo que eu tenho de melhor, tudo aquilo que eu tenho de mais benéfico, tudo que eu tenho de amor e de bem, que eu coloque a serviço do universo nesse instante. Esse é o serviço do trabalhador da última hora. Uma enormidade de tarefas aguarda pelos trabalhadores da última hora, em virtude do momento pelo qual o planeta passa. Não descansei nossas forças enquanto estivermos em plenitude. Nossa consciência nos cobrará pela missão que deixardes de realizar em razão do comodismo e da preguiça. Então, Bezerra de Menezes fala aqui através de Alda Maria que a gente não descanse enquanto estivermos na plenitude das nossas forças.
E depois a nossa consciência, né, como eu falei lá no início, né, que a gente não vai ser cobrado, meu filho, por que você não fez isso, não fez aquilo? A gente vai ter até o nosso mentor que vai dar um puxãozinho de orelha, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Só que por conta disso a gente não precisa deixar que essa oportunidade fique esquecida. Esse é o momento, essa é a hora. Não importa o tamanho da tarefa. A gente se cobra muito, né? E aí, falando até de nós como seres humanos, a gente está sempre se comparando ao outro, porque fulano já consegue fazer assim, porque fulano já é melhor do que eu nisso, porque fulano já tem essa tarefa há tanto tempo, porque fulano, né? Falando da vida agora fora sem ser a vida espiritual, né? Porque fulano tem mestrado, doutorado, e aí a gente vai se cobrando e aí a gente vai se anulando naquilo que a gente consegue fazer. Eu consigo levar um prato de sopa, eu consigo ligar para um amigo, eu consigo evangelizar numa noite, eu consigo participar da irradiação do meu grupo espírita em favor do planeta nesse momento, eu consigo me calar quando a minha vontade era falar. Tudo isso é tarefa no bem. Cada um doa daquilo que tem. Cada um de nós está num degrau, num momento de trabalho dentro dessa vinha, mas cada trabalho é importante. Aquele que vai lá e prepara o solo, aquele que vai lá e lança a semente, o que vem depois juntar a terra sobre a semente, o que vem molhar, o que vem adubar, o que vem colher, o que vai preparar, né, a fruta, o fruto para ser acondicionado, o que vai distribuir o fruto. Cada trabalho é importante. Pensemos, né, nesse trabalho de alimento do corpo. Assim é para o alimento da alma. Uns têm o dom da palavra para milhares, outros falam para um só, tantas vezes dentro do ambiente de trabalho. Outros já conseguem ajudar dentro da família. Outros tantas vezes têm dificuldade de ajudar a si próprios, mas quando conseguem, já é um trabalho. Então, como ajudar ao outro se não conseguimos tantas vezes ajudar a nós mesmos? Todo trabalho útil é importante. Nessa hora em que soa a necessidade do bem, da boa vontade e do amor, todo trabalho é de extrema importância. Aí a gente lê um pouquinho também do que diz Antônio Luiz Saião, lá no livro Elucidações Evangélicas. Ele diz assim: Jesus também explica pela reencarnação as diferenças no vínculo de horas de trabalho e a igualdade nos salários. Os da primeira hora são espíritos criados anteriormente que por vezes estão estacionados no processo de evolução, enquanto os da 11ª hora são espíritos da última hora que trabalham com zelo e persistência para o adiantamento da humanidade. Daí, os últimos serão os primeiros. Então, quantas vezes, né, a gente percebe, vamos pensar agora, ele está falando aqui da reencarnação, né, isso é muito claro também, porque aqueles espíritos que foram criados, né, muito antes daqueles que hoje estão aí tantas vezes trabalhando tanto, ainda se conservam tão arraigados nas suas verdades, né? Pensemos numa pessoa mais idosa e numa pessoa mais jovem. Tantas vezes o mais idoso tem dificuldade de se abrir para novas verdades. Quando Kardec diz, né, lá no Livro dos Espíritos, que se um dia a ciência dissesse que o espiritismo estivesse errado, que a gente ficasse com a ciência e tentasse rever o espiritismo. E aí hoje, quando a gente tem, né, as casas espíritas fechadas diante da pandemia, quantas vezes a gente pergunta: meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que a gente tem que permanecer fechado diante de tantas necessidades? E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e lê essa pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? E aí essa verdade incontestável de que tantas vezes é preciso que a gente se separe, que a gente pare, mas o trabalho continua acontecendo. O trabalho de boa vontade continua acontecendo. Os trabalhadores estão aí dispostos a trabalhar. Os corações têm sido acolhidos, as súplicas têm sido atendidas. Cada casa encontra uma maneira de realizar o seu trabalho. Mas todo o trabalho necessário e possível
vem sendo realizado. Então nós, tantas vezes espíritos mais jovens, mas tantos dentre nós com tanta vontade de trabalhar, superam aqueles outros que já são espíritos milenares e que ainda estão tão arraigados às suas verdades. E aí por isso que ele fala que os últimos serão os primeiros. Na hora do pagamento, os últimos serão os primeiros. Que pagamento é esse? É o pagamento da consciência, da certeza do dever cumprido, do dever realizado de maneira equilibrada, amorosa. Tem um trechinho aqui nesse livro Religião dos Espíritos, que ele se denomina o Obreiro do Senhor. E ele diz assim, que cada criatura mora espiritualmente na seara que se afeiçoa. O Obreiro do Senhor, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita o próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra títulos de gratidão, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, não espia os erros do próximo, não se cansa de auxiliar, não desconhece as suas fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas. São muitos os atributos que a gente precisa ter, Às vezes a gente até desanima, Caramba, meu Deus, é muita coisa que eu preciso alcançar ainda. Mas se a gente já tiver conhecimento de tudo isso, e se a gente, quando perceber que a gente está indo para um caminho equivocado, a gente, vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar porque é a nova possibilidade, a nova oportunidade. O trabalho está aí e precisa ser realizado. Eu me lembro que quando eu comecei no trabalho mediúnico há um tempo atrás, eu perguntei para o dirigente da época se eu precisava ler o Livro dos Espíritos todo. E ele me respondeu que claro que não, Então, eu precisava ter boa vontade para a tarefa. Eu precisava conhecer, estudar, mas não precisava ter lido todas as questões, todas as páginas do Livro dos Espíritos. Eu precisava de boa vontade e de disciplina. Assim é com o trabalhador da última hora. Boa vontade e disciplina na tarefa. Cada um de nós, cada um daqueles que estão aí pela humanidade em diversas religiões ou em religião nenhuma, dentro de suas famílias, nas ruas, aonde quer que haja uma oportunidade de serviço, que haja também um trabalhador com vontade de realizar esse serviço, independente do tamanho da obra. Toda obra é necessária, sem comparativos, sem necessidade de medir o pagamento que vamos receber, sem necessidade de nos comparar ao outro, porque um faz assim, o outro faz assado, mas com a necessidade de sermos melhor do que nós mesmos, com a necessidade de tentarmos hoje desenvolver uma tarefa melhor do que aquela que conseguimos desenvolver ontem. Assim deve ser. E aí, para a gente finalizando, eu gosto muito desse livro Jesus no Lar, de Chico pelo Espírito Neio Lúcio, lá na lição 4, se eu não me engano, 4, se chama A Lição da Semente. Ele vem, os apóstolos, Jesus está falando sobre as sementes lançadas e as dificuldades que se encontra no solo para que a semente germine, Tantas vezes o solo com terra infértil, tantas vezes as sujidades da terra, as chuvas, a escuridão, do solo, a falta de arado naquele solo, mas que quando a semente tem certeza de que ela quer alcançar a luz, ela traça um caminho e ela segue aquela luz. Ela segue naquele propósito de crescer. E aí, quando Jesus discorre sobre tudo isso, Pedro, num determinado momento, pergunta assim: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não o praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem,
apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhares de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Assim são tantos trabalhadores que ainda dormem, mas aqueles que já estão despertos não devem julgar aqueles que dormem, porque todos têm um tempo de despertar. A hora de todos vai chegar. E aí, como Jesus fala aqui, seja pelos aguaceiros, pelos furacões que vão remexer com a gente no solo, e a gente vai despertar que a hora da tarefa é chegada. A hora da necessidade da tarefa é chegada. Jesus não diz que devemos condenar, puxar, acordar, sacolejar aquele que ainda não despertou, mas que devemos fazer a nossa parte e ter a certeza, quando ele diz aqui, né? Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da humanidade? Sermos seres humanos melhores, sermos criaturas de bem, contribuirmos no trabalho da vinha, com amor, com compreensão, com responsabilidade, com boa vontade, com disciplina. Essa é a tarefa para a qual fomos chamados, não importa se na primeira ou na última hora. Essa é a tarefa para a qual estamos aqui. Servir em nome do Cristo e em nome do bem, aonde e como estivermos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, nessas vibrações de amor e de paz, com o coração agradecido pela breve oportunidade de falar em Teu nome, pedindo perdão se nos equivocamos em algum instante e agradecendo a oportunidade dessa tarefa que nos faz melhores a cada instante em que lemos um livro, em que dividimos com um irmão, em que fazemos uma prece, nesse mundo que passa por tantas aflições, que sejamos nós, meus amigos, a lançar luz, entendimento e concórdia aonde estivermos, em nome de Jesus. Porque o planeta é doente e nós somos o medicamento. A transição não virá de fora para dentro, mas ela acontece de dentro para fora, até que, em breves tempos, todos seremos trabalhadores do bem, em nome da paz e em nome do amor. Que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de luz e de proteção, e que cada um de nós esteja atento à oportunidade de serviço, em nome do nosso Mestre. Que a paz permaneça conosco. Assim seja, Senhor. Paz e bem aos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Fiquemos todos em paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 22 de março, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, pelo expositor Marques, do Centro Espírita Amor a Cristo. Aguardamos vocês!